Meu nome é Anderson Nunes, eu sou criador do programa Expert Mechas, eu sou cabeleireiro, sou especialista em mechas, eu atuo nesse ramo de cabelo há 10 anos e eu sou criador desse programa Expert Mechas, que tem o intuito de ensinar cabeleireiros e cabeleireiras que querem aumentar o faturamento no nicho de mechas, que querem faturar de 5 a 10 mil reais, ou até mais do que isso, sendo especialista, sendo referência em mechas. E eu posso te ajudar a aumentar os seus faturamentos, aumentar os seus lucros, aumentar o que você ganha hoje, sendo uma cabeleireira que entende do nicho de mechas, que entende sobre clientes, que entende como atender clientes, né? Esfumados. Por que usar? Por que você vai fazer um esfumado na sua cliente? O esfumado, ele consiste em você criar a transição do cabelo natural para a mecha que você acabou de descolorir. Por que você vai fazer esse esfumado? Você vai fazer esse esfumado justamente porque atualmente as clientes estão exigindo dos profissionais das técnicas que seja uma técnica onde tem baixa manutenção, tá? Então, o que significa isso? Significa que quando uma cliente chega dentro do seu salão e ela te mostra uma referência de uma foto, essa foto provavelmente ela está esfumada hoje, tá? Por quê? Porque as clientes elas pegam por inspirações fotos do Pinterest, fotos do Instagram de outros cabeleireiros, fotos do Instagram de outras cabeleireiras e trazem para a gente falando assim, eu quero esse efeito. Só que a grande maioria das clientes, elas não sabem o que é esse efeito degradê, o que é esse esfumado, que elas falam, eu quero minha raiz assim, eu não quero minha raiz marcada, eu não quero que minha raiz fique de uma forma onde eu tenha que ficar retocando. Isso significa que é esfumar, tá? Então, por que usar? Por que a gente faz o esfumado? Porque a cliente não quer retocar, porque a cliente não quer uma mecha marcada, porque a cliente não quer a manutenção e porque a cliente quer algo natural, algo que traz naturalidade para o cabelo dela, tá? Por que a gente usa? Justamente por isso. Qual produto a gente usa? Eu vou fazer com coloração ou eu vou fazer com tonalizante? Qual que você vai fazer? Todos os esfumados a gente faz com tonalizante. Anderson, eu aprendi com outro profissional que a gente pode fazer com coloração permanente. Olha, não existe aquilo, é desta forma, é daquela forma, tem que ser utilizado coloração permanente, tem que ser utilizado tonalizante, não. Existe aquilo que o profissional faz e aquilo que você aprende da forma que você também adaptar é aquilo que está valendo. Eu, Anderson, faço todos os esfumados aqui do salão com tonalizante. Por quê? Porque o tonalizante ele não tem amônia, porque o tonalizante ele é utilizado para fazer nuances mais bonitas, e a coloração permanente, ela tem amônia, e a amônia às vezes dilata um pouco o fio, e esse fio já está descolorido, eu não preciso dilatar a cutícula para esse pigmento entrar, porque a cutícula já está dilatada. Então, quando a gente vai fazer esse processo com tonalizante, você vai ter um resultado melhor. Anderson, eu faço com coloração permanente. Se você já usa coloração permanente, se você já atualmente tem um resultado bom, pode continuar com o seu resultado, né? Claro que você pode continuar com o método que você usa, mas eu, Anderson, uso tonalizante. Sua cliente não fica querendo esfumar justamente porque ela sente um efeito queimado. Isso acontece com você quando você vai fazer um esfumado. O seu esfumado tem um resultado queimado, um esfumado meio avermelhado, um esfumado meio amarronzado. Acontece com você? O que você acha que você pode estar errando? O que você acha que você está fazendo de errado para te dar isso como resultado? Por que você tem um efeito amarronzado? Por que o efeito do esfumado ele fica queimado? Primeiro, quando você utiliza uma nuance errada, o que é uma nuance errada? É quando você utiliza uma nuance que não esfria o fundo de clareamento, né? Lembrando que quando você está fazendo um processo de esfumado, ontem na aula de ontem eu falei para vocês o seguinte:
A gente clareia um cabelo. Quando você clareia um cabelo, você precisa entender que você tem uma base natural. Por que você tem uma base natural? Porque se você não estiver fazendo uma decapagem, você tem uma base natural e a cor da mecha. E quando a gente está esfumando pensando na cor da mecha. Né? Então, a gente está pensando em esfumar a mecha, criar aquela transição, né, do natural. Então, por que eu preciso de utilizar um tonalizante? Para não ter perigo de eu abrir o fundo de clareamento, para não ter perigo de eu abrir o cabelo natural. Por que eu preciso de utilizar um oxidante que não abre fundo? Justamente para não mudar a cor natural, porque eu estou querendo criar a transição das mechas, tá? E quando eu faço um esfumado que fica marronzado, que fica um esfumado queimado, esse meu tempo de ação foi pequeno, eu utilizei um produto errado, eu utilizei uma cor mais clara, ou ficou pouco tempo agindo. Essa cliente tem um cabelo muito poroso, a porosidade do cabelo dela é muito alta, a ponto de eu não conseguir segurar o pigmento no cabelo. Então, tudo isso são fatores que vão interferir para você ter um resultado, tá? Só para você entender que todo resultado que você tem uma interferência. Então, se você faz uma mecha e passa uma semana, a sua cliente chega e fala assim, ai, meu cabelo desbotou. Desbotou por quê? Essa cliente tem um alto índice de porosidade, o cabelo dela é bem poroso, as pontas estão muito porosas, a ponto de você ver que aquele cabelo não tem tratamento para segurar o pigmento. Porque isso é algo que você vai precisar identificar. Anderson, eu não consigo identificar isso ainda. Tudo bem, calma que você vai conseguir. A gente está em umas lives mais avançadas, mas existe um método que você consegue identificar tudo isso que eu estou te falando de uma forma ainda muito mais clara, tá bom? O que é o esfumado ocultar? O que a gente precisa de saber de um esfumado? Tudo isso eu preciso de saber. Quando que eu vou usar esse esfumado? Esse esfumado ocultar, ele seria para um esfumado para uma pessoa que está com um cabelo parecido com esse. A gente não esfumou esse cabelo, porque é um cabelo de uma boneca, mas é um esfumado que vai trazer como efeito isso, tá? Por que é como efeito isso? Porque você não vê marcação na mecha. Você não consegue ver aonde que a mecha inicia. Primeiro, esse esfumado ele vai levar em consideração o quê? Qual que é o fundo de clareamento desse esfumado para eu fazer um esfumado desse? Eu vou estar no fundo de clareamento mais quente. Por que mais quente? Fundo de clareamento quente é o que eu falei para vocês, é fundo de clareamento 5, é fundo de clareamento 6, é fundo de clareamento 7. É um fundo de clareamento onde eu coloco o tonalizante e ele vai ocultar rápido aquele fundo de clareamento, porque ele já tem uma base, ou seja, a mecha já está descolorida, mais ou menos na mesma altura do que você vai fazer. Ele está preparado para receber a cor, a nova cor que você está fazendo a transição, tá? Quando usar? Quando você está no fundo de clareamento 6, 7, até 5... E no 8, talvez no 8, 6, 7, 8, nesses fundos de clareamento, onde eu tenho um fundo de clareamento muito quente, tá? Anderson, mas 9 é fundo de clareamento quente. Você não falou ontem que todos os fundos de clareamento são quentes? São quentes. Só que você percebe que você tem menos pigmento, você tem menos concentração de pigmento no fundo 9, no fundo 10 e até mesmo no fundo 8. Se você estiver no fundo 8 limpo, se você estiver com fundo de clareamento 8 limpo, ou seja, que você vê o laranja em baixa intensidade, você tem menos resíduo de cor do que no fundo de clareamento 6, do que no fundo de clareamento 7, do que no fundo de clareamento 8, tá? Aí eu vou precisar de entender o seguinte, qual aplicação? Eu coloquei CML. O que significa CML? É a aplicação que você tem que entender o seguinte. Qual que é a minha aplicação? Você vai fazer uma aplicação curta, média ou longa? Qual, Anderson, que você vai fazer? Gente, não sei. A aplicação quem vai fazer são vocês,
no dia que a cliente de vocês pedirem. Então, você precisa de entender o seguinte: o que é uma aplicação curta? O que é uma aplicação média? O que é uma aplicação longa? Eu, Anderson, entendo por aplicação curta toda aquela aplicação que você faz muito próxima da raiz da cliente, tá? Então, aquilo que tem uma aplicação aqui é curta, média, longa, né? Isso é uma aplicação que você vai definindo de acordo com o que a cliente sua vai te mostrar. Aquilo que a sua cliente vai te mostrar, aquela foto que a cliente vai te mostrar, você já vai olhar e já vai saber qual aplicação você vai fazer. É curta, média ou longa. O cabelo está extremamente alinhado. Então, eu não falei para você que o esfumado é para você criar a transição para não deixar marcado? Você tem que definir o que a sua cliente pediu. O que eu preciso de criar no meu esfumado? É um desenho que eu preciso de criar no meu esfumado. Vai me importar se eu estou tirando reto, se eu vou tirar para frente, se eu vou tirar para trás? Vai importar? Vai importar se você manchar esse esfumado. Como que vai ser o esfumado, tá? Eu gosto de fazer os meus esfumados puxando para frente, tá? Então, eu venho e faço a minha aplicação. Apliquei, venho aqui, né, o cabelo está molhado, já pentei, aplico aqui de novo, aplico, até a ponto que eu vou chegar nessa parte. Estou mostrando para vocês, gente, uma linha de divisão de esfumado. Apliquei aqui para frente, cabelo molhado, pego outra mecha, penteio a mecha, aplico o meu produto, tiro outra mecha, aplico o meu produto. Por que eu puxo a minha mecha para frente num ângulo que eu faço esse ângulo para frente, como se eu estivesse criando um triângulo? Porque eu quero que a minha franja realce mais, porque eu fiz um contorno. Então, é como se eu viesse aqui e fizesse um triângulo na cabeça na cabeça da cliente, tá? Aí a questão vai ser o seguinte: qual que vai ser a altura? É um dedo, 2 dedos, 3 dedos? Como que vai ser a altura? Qual que vai ser a altura desse esfumado? Como que você vai fazer? É esse esfumado que você vai fazer. Tá vendo o desenho? A linha do desenho? Aí a gente chega numa outra pergunta. Que cor que você vai precisar de usar? É isso que todo mundo gosta de saber, não é? Que cor que você vai precisar de usar? O que você vai fazer? A sua aplicação na cabeça da cliente vai ser curtinha? Vai ser média? Vai ser longa? Porque aqui tem a orelha e ela quer que realça já bem próximo? Como que vai ser? Isso é uma definição que você, com a cliente, vai decidir. A sua cliente vai te mostrar uma referência e essa referência você vai precisar de fazer essa leitura, tá? Aí, beleza. Feito essa aplicação, curta, média ou longa, você vai precisar de ficar um tempo, né? Precisa de agir um tempo. Qual que é o tempo de pausa nesse primeiro momento? Porque é o seguinte, na hora que a gente aplica o esfumado, a primeira sensação que tem é que apagou toda a mecha, mas aí você deixa lá 5 minutos. 5 minutinhos, você consegue deixar um tempo de pausa. 5 minutinhos. Cronometrou. 5 minutinhos. Depois você vai ter que fazer essa passagem de cor, né? Vai começar a passagem de cor. Claro que tem que fazer a passagem de cor. Você vai aplicar e lá vai coloração? Não, não é coloração. Apliquei, cabelo bonitinho, cabelo lá, borrifador na mão, pente fino na mão, mecha na mão, cliente com a cabeça abaixada para frente, organização. Gente, esfumado é difícil? Esfumado não é fácil. Eu não falei que era a coisa mais fácil do mundo. É difícil de se aprender? Não, não é difícil de aprender. Anderson, eu vou aprender, eu tenho certeza que você vai aprender. Do mesmo jeito que os meus alunos aprenderam, do mesmo jeito que meus alunos estão aprendendo.
Anderson, como que você ensina dentro do curso? Dentro do curso tem todo o passo a passo que a pessoa vai ensinar. Como que eu coloco dentro do curso? Eu coloco dentro do curso as técnicas onde eles têm maior facilidade de aprendizado para fazer somado, porque é onde eles vão se sentir seguros. É onde que eu percebo que é uma coisa que pega em muitos cabeleireiros fazer somado. Então, eu montei o meu programa Expert Mechas de uma forma onde que você vai se sentir seguro fazendo o somado, começando pelas técnicas que eu acho mais tranquilas, tá? Dentro do método tem isso lá, mostrando as técnicas mais fáceis das pessoas aprenderem o somado, porque à medida que a gente pratica, a gente cria perfeição. Então, você vai precisar de muita prática, você vai precisar de fazer um cabelo. O primeiro esfumado talvez você não goste, o segundo esfumado talvez você não goste tanto assim, o terceiro esfumado você já vai começar achando maravilhoso, o quarto, quinto, sexto você já está fazendo esfumado de pirueta, dando cabalhota você está fazendo esfumado. Porque tudo é treino, tudo é prática, né? Quanto mais você pratica, mais perfeição você vai ter, tá? Então, beleza, eu tenho lá minha passagem de cor. Borrifador na mão, borrifador na mão. Venho aqui, cliente está com a cabeça abaixada. Sabe pente pincel, que de um lado é pincel e do outro lado é pente? Você pode fazer. Pode passar o pente bem superficial, molhadinho, passa o outro lado do pente, vem aqui, vai passando aqui o cabo do pente para você sentir aonde que está criando a transição, bem molhadinho, tá? Não faça com cabelo seco. Se o cabelo estiver seco, não faça com cabelo seco, molha a ponta. Por que você tem que molhar a ponta? Quando você molha a ponta, se descer algum pigmento, o cabelo estando molhado é mais difícil absorver, porque primeiro o cabelo absorve a água, para depois ele absorver o pigmento. Então é mais difícil o cabelo absorver. Molha o cabelo bem, vai fazendo assim com o pente, né? Vai criando o desenho do seu esfumado. Se quiser trabalhar um pouco na diagonal, para você deixar as laterais mais claras e aqui no meio mais profundidade, você vai fazendo o seu esfumado, vai fazendo sua passagem de cor, vai fazendo aqui sua passagem de cor. Só que tem um problema. A passagem de cor, ela também tem isso, de curta, média e longa. Como que você vai fazer a sua passagem de cor? O que a cliente decidiu fazer a passagem de cor? Essa passagem de cor, se você aplicou aqui, se a aplicação foi uma aplicação curta, a passagem de cor, você vai descer aí mais pelo menos uns 3, 4 dedos para você criar a passagem de cor. Porque se a passagem de cor foi curta também, você vai ter que descer. Tá? Então é isso, a passagem de cor tem o mesmo processo. Vai ser curto, médio ou longo. Tudo que você definir, a passagem de cor vai vir também para você criar a transição. Por quê? Porque se você não cria essa passagem de cor natural, se você aplicou o esfumado aqui, vai ficar marcado aqui, tá? Ao invés de você ter uma marca da mecha, você vai ter uma marca do tonalizante. Beleza? Curta, média e longa. Para quem que eu uso esse esfumado abafar? Use esfumado abafar. Esfumado ocultar, esfumado abafar em clientes com fundos de clareamento 6, com fundos de clareamento 7, com fundos de clareamento até 8, que sejam fundos de clareamento mais quente mesmo, com presença. Agora é a tanta questão, qual cor que eu vou usar? Qual cor que eu devo usar? O que acontece? Todo esfumado, a gente tem que preocupar em ter uma base, tá? O que é uma base? Base são cores que terminam com o ponto 0, tá? Qual altura de tom você vai estar? É um 5? É um 4? É um 6? É um 7? É um 8? Você precisa de ter uma base. Se você tiver numa altura de 6, você vai usar o 6, tá? Tá. E aí eu preciso de uma nuance fria, né? Por que você vai precisar de uma nuance fria? Para você ocultar aquele fundo de clareamento. Então você pode utilizar, Anderson, eu estou começando agora a fazer esfumado. Eu não estou entendendo muito bem esfumado, eu ainda tenho uma certa segurança, eu acho que eu quero gastar mais tempo com esfumado. Ok, não tem problema. Você pode utilizar um 6.0 mais um 6.1
11 ou ponto 1, base 6, tá? Se você está iniciando. Tem muitos profissionais que utilizam bases, por exemplo, 6.0 mais 4.0, por exemplo. Por quê? Porque o 4.0 ele tem uma alta concentração de azul. Se ele tem uma alta concentração de pigmento azul, de fundo azul, você não precisa de adicionar nuance fria, tá? Não precisa de você colocar uma nuance fria, porque ele tem uma alta concentração de pigmento azul dentro da formulação dele. Então, você não precisa direcionar esse fundo azul, tá? Então, você já deixa direto esse, por exemplo, um 6 mais 4. Qual proporção, Anderson? Quando você quer manter na mesma base, você sempre utiliza a mesma proporção. Sempre utiliza a mesma proporção. Se eu quero 10 gramas, eu utilizo 5 gramas de 6.0. Se eu quero mais 6 gramas, eu utilizo 5 gramas de 6.1. Se eu quero 6 mais 4, eu estou pensando que eu estou numa base de fundo de clareamento, ou seja, para eu usar 6 e 4, a minha cliente precisa ter uma base de 5.0, tá? Por que de 5.0? Porque quando eu uso 6 mais 4, eu estou fazendo uma base de 5.0. Anderson, mas aí eu preciso de utilizar na mesma proporção? Você sempre pode utilizar mais do que de 6 do que de 4, por exemplo, porque aqui tem mais pigmento azul, aqui tem mais cor azul. Então, não necessariamente você vai ter que utilizar a mesma proporção. Você pode utilizar, por exemplo, se você quer fazer 20 gramas de um esfumado, você pode utilizar 12 gramas para 8 gramas, porque você vai ter mais quantidade de gramas da base que é uma base mais quente do que essa base, tá? Você vai fazer dessa forma. Tranquilo? Por quê? Porque aqui em 4 tem muita nuance azul. Anderson, estou numa base 7. Pode utilizar 7.0, por exemplo. Pode utilizar 7.0 mais... Estou numa base 6, mas eu quero utilizar 7.0 com 5.11. Posso utilizar? Pode utilizar. Não tem problema. Não tem problema. É muito importante você entender aquilo que a sua cliente está te pedindo. Porque na hora que você começa uma mecha, na hora que você vai começar uma mecha, você vai olhar o cabelo, a cliente vai te mostrar uma foto, e aí você vai chegar e virar e falar assim, para quem que é esse cabelo? Para que eu vou entregar esse cabelo? Né? O que eu tenho que fazer com esse cabelo? Esse cabelo que eu vou fazer é um cabelo que vai ser um esfumado maquiar, vai ser um esfumado colorir, porque existe uma diferença. Se eu tenho um fundo de clareamento muito claro, por exemplo, de um loiro 9, de um loiro 10, que você clareou a mecha nesse loiro claro, muito claro, pode ter certeza que vai demorar mais tempo para pigmentar. E o que acontece, a grande maioria dos cabeleireiros, eles tendem a tirar o cabelo antes. Então, se você está fazendo esfumado aí no seu salão, se vocês estão fazendo esfumado aí, quem está me assistindo agora em casa, de um loiro e está aplicando esfumado e tirando depois de 2 minutos porque apagou a mecha, não apaga. Isso eu te falo, não esfuma, não é dessa forma. Não apaga tudo, não apaga desse jeito, não é rápido. Às vezes você coloca um tonalizante, treinar de 40 minutos e não cobre um branco, por exemplo, não colore assim. Então não apaga. O cuidado que a gente tem que ter na hora de esfumar um cabelo que está com fundo de clareamento muito claro é de você aplicar o produto e o seu manuseio do cabelo, o ir para lá e o ir para cá, na hora que você vai tirando o seu cuidado. O que eu percebo que tem muito cabeleireiro que faz é, uma, colocar muito produto no pincel, outra é, na hora que vai tirando as mechas, aí não se atenta com o cabelo de baixo, aí a franja que está aqui mais curta bate aonde pigmenta a ponta desse cabelo que está claro. Então é o seguinte, é um trabalho, dá trabalho, tudo dá trabalho. Você quer ganhar mais dinheiro? Então você vai ter que aprender a esfumar. A verdade de hoje é essa. Se tem uma verdade hoje que eu tenho que falar para vocês, é essa.
Se você quer ganhar mais dinheiro, você vai ter que aprender a esfumar. Por que que a escolha da técnica é muito importante? Por que que você olha essa pessoa e você tem que pensar na escolha da técnica? Por quê? Porque se essa cliente é uma cliente que quer ir para o lado das morenas iluminadas, o branco vai realçar mais rápido. Aí ela vai ter, sim, que colorir com uma frequência maior. Como é uma cliente que tem branquinhos, olha, ela tem branquinhos, tá vendo como ela tem branquinhos aí, bastante branquinhos? Ela optou em fazer uma quantidade de loiros que também está no fundo de clareamento entre 9 e entre 10, tá? Perfeito? Então, quando você vai usar, num caso igual esse, você vai usar, Anderson, mas a minha cliente não tem branco, mas você clareou a mecha num 9 ou num 10? Ou num 8 bem limpo, então você vai utilizar. Por que eu estou falando isso? Porque quando você remove muito o pigmento, quando você tira muito o pigmento, quando você deixou o fundo de clareamento mais claro, presta atenção, no fundo de clareamento que tiver mais claro, você, profissional, que está clareando o cabelo aí no fundo de clareamento mais claro e está fazendo os esfumados, deixando pouco tempo, esse esfumado está deixando uma direção marrom, está deixando uma direção vermelha, está deixando aquela cor queimada, porque você não está deixando o tempo certo, porque você não está deixando a base que você vai colocar agir da forma correta, tá bom? Então, se isso está acontecendo com você, é por isso. Por quê? Porque o tempo que você vai fazer a aplicação vai ser da mesma coisa. Aqui eu coloquei aplicação curta, média ou longa. Nesse caso, foi uma aplicação super curta, foi uma aplicação curtinha. Ela não queria fazer uma aplicação curtinha. E aí, o que aconteceu? Teve brancos, né? Então, teve brancos. Então, vamos lá. Nuance quente ou nuance fria? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. Anderson, qual a cor que eu vou esfumar um cabelo deste? Qual a cor que eu vou usar um cabelo deste? Qual que é a cor da base da cliente? É um 6. Aí é um 6, ali é um 6. Então, eu vou usar um 6. E por que eu vou fazer uma nuance de base mais nuance fria? Então, por exemplo, um 6.0 mais um 6.11 ou um 6.16, por exemplo, ou um 6.19, por exemplo, eu estou falando cores que eu uso, tá? Mas você pode utilizar ou um 6.1 e você vai deixar agir. Aí o que você vai fazer? Qual que vai ser a aplicação? Curta, média ou longa? Qual que vai ser a aplicação? Você vai olhar. A cliente que tem branco, eu acredito que quanto mais curta, mais ela vai gostar. Beleza. E aí tem uma diferença. Qual oxidante que eu vou utilizar? Qual OX? Nesse caso de brancos, você vai utilizar um oxidante que pode utilizar um oxidante de 10 volumes, um oxidante. Se você tiver 6 volumes e você falar assim, eu quero colocar uma quantidade pequena de um oxidante de 20 volumes, você pode fazer isso. Mas o que você tem que levar em consideração? Você nunca vai poder usar só base. Por que você não vai poder usar só base? Porque senão, você fazendo um oxidante de 10 volumes, um oxidante de 13 volumes, por exemplo, vai ter o risco de você abrir o fundo natural. Vai abrir o fundo natural. Você precisa de abrir tanto um pouquinho daquele fundo natural, quanto do branco. Você precisa dilatar um pouquinho a cutícula do branco para esse pigmento entrar. Você concorda? Anderson, vou fazer uma cobertura de 100%? Não vai. Não vai. Você vai levar esse fio branco, ele vai tender a fazer uma cobertura, você vai tender a fazer a cobertura para um cabelo um pouco mais acinzentado, você vai tender a levar esse cabelo para um pouco mais acinzentado, você não vai fazer uma cobertura de 100%. Por quê? Cobertura de 100%, você precisa de utilizar um oxidante de 20 volumes, um oxidante de 30 volumes ou 40 volumes para você fazer isso. E não é o caso. Aqui você está querendo só maquiar ou só colorir o cabelo, tá? Você está querendo fazer só isso. Você não está querendo fazer outra coisa. Você está querendo que o branco mistura no meio do esfumado que você está fazendo. Anderson, e se eu não utilizar nuance fria? Eu só estou usando base. Este oxidante vai abrir
dilatar a cutícula dos fios naturais e vai tender a esquentar aquele cabelo. Se você não usa uma nuance fria, você vai ter como resultado um esfumado quente, tá? Por isso que você tem que usar a nuance fria. A aplicação foi curta, passagem de cor também vai ser curta, tá? Por que vai ser curta? Porque você tende a aproximar mais a passagem igual à aplicação que você tá. Então, pensa isso. Se eu faço uma aplicação mais curta, eu vou fazer uma passagem mais curta. É regra? Não é regra. Quem vai decidir vai ser sendo você mesmo no seu dia a dia. Mas, se é uma cliente que tem a raiz mais próxima, você vai precisar de uma passagem de cor mais próxima também. A passagem de cor e o esfumado, a gente nunca faz com cabelo seco. Se você fizer com cabelo seco, vai ter marcação, tá? Microesfumado, esfumado colado. Alguém procura aí, a sua cliente procura esse esfumado? Pois é, esse é o microesfumado. É aquele esfumado que você não quer, que a cliente quer que a mecha saia da raiz, mas não quer que saia com aquelas marquinhas de onça, tá? Aquelas patinhas de onça, patinha de gato, marquinhos, zebradinho, aquele efeito que a cliente quer que tira, você vai ter que fazer isso, tá? A pergunta que não quer calar. É microesfumado. Existe alguma possibilidade da passagem ser média ou ser longa? Não existe. É microesfumado, a passagem vai ser colada na raiz. A cor vai ser colada na raiz. Se você quiser esquentar o esfumado de uma morena iluminada, a morena iluminada, lá eu descolori, a base dela é 4, por exemplo, 4.0, e eu não quero fazer o meu esfumado só com 4.0. Eu posso fazer meu esfumado com 5.0 para uma pessoa que tem uma base 4.0 de morena, pode fazer, não tem problema. Até porque você vai deixar um tempo agindo e você consegue fazer isso e você pode, por exemplo, utilizar um pigmento quente para você trazer luminosidade para essa raiz. Isso daqui, ó, vai trazer o quê? Luz para essa raiz, tá? Para uma morena iluminada. Agora, no esfumado, que é maquiar, que você está tentando tirar o queimado do fundo de clareamento, você não precisa de pôr nuance quente. Você vai pôr nuance fria. E qual nuance? Base e nuance fria, tá? Base e nuance fria. Num caso igual esse, Anderson, você vai fazer um esfumado com 6, por exemplo, e 6.11, ou então você vai fazer um esfumado com a sua base é 5, sua base é 6, é difícil eu ter uma base muito fechada assim, 5, até tenho 5. Vou fazer um esfumado numa base 5 e ela está ficando loira. Então, você vai colocar muito de 4? Não, vou trabalhar com 5. Com certeza eu vou trabalhar com 5 e uma nuance fria, um 5.11, um 5.1, mais um 5.0. Sempre coloca uma base, tá? Mesma proporção, você vai fazer. Pessoal, essa imagem é bem legal, queria que vocês lessem. Achou difícil? Muita gente acha difícil. Mas, você já pensou em desistir? Não vou fazer esfumado, não quero. Anderson, tem que fazer esfumado? Não tem que fazer esfumado. Não estou falando que você tem que fazer esfumado, que você quer fazer esfumado. Precisa de fazer esfumado? Não precisa, não é regra, não é obrigação. Só que é o seguinte, hoje, no mercado que a gente está, de cabeleireiros, você precisa de acompanhar o mercado. Então, se você está tendo dificuldade no esfumado, você precisa de aprender o esfumado. Por quê? Porque eu sou cabeleireiro, eu já fui iniciante, eu já fui um profissional que não dominava tão bem técnicas, que não dominava tão bem a colorimetria, que na hora que eu ia começar um atendimento, eu queimava o estômago, eu ficava nervoso, eu suava. Eu sei, isso acontece, isso é frequente. Não seja uma profissional que desiste dos seus sonhos por conta de alguma coisa, porque é fácil de você dominar isso. Não deixe o medo e a insegurança te travar, porque tudo que eu trago para você é a forma que eu acho mais fácil para você entender, para vocês entenderem, para você que está em casa entender, para você, cabeleireira, que eu sei que me segue, para você que eu sei que gosta do meu trabalho. Então, eu trago algo fácil para você ganhar dinheiro, tá? Para você
diferenciar hoje em dia do mercado. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que me seguem são ou moram no interior, que quer ser a referência no interior, no bairro, e eu falo para você, é possível você ser referência no seu bairro, é possível você ser referência na sua cidade, na sua região, aí, aonde você atender, aqui eu sou referência em Belo Horizonte, as pessoas me conhecem, as clientes vêm aqui, ontem mesmo entrou uma cliente aqui e falou, eu estava no salão, eu falei, gente, vocês têm que seguir o Anderson cabeleireiro, o Anderson ensina tudo, o Anderson Nunes cabeleireiro, e eu falo, você já experimentou acreditar em vocês? Você já experimentou acreditar em você mesmo? Ou não? Você só experimenta todos os dias a desistir de você mesmo, a desistir do seu sonho. Você já experimentou? Porque eu já passei por muitos desafios e eu não desisti. Eu não desisto até hoje. Eu falo que eu envergo, mas eu não quebro. Não pode desistir, não desiste, não larga a mão da sua profissão. A nossa profissão que é tão maravilhosa. Eu sou cabeleireiro, não imagino fazendo outra coisa. Eu não levanto nem um dia pensando, nossa, que saco eu ter que ir para o salão, nossa, que saco eu ter que ensinar alguém, nossa, que saco eu ensinar meus alunos. Todos os dias que eu estou aqui, eu posso estar um dia mais cansado do que o outro, mas eu venho com a mesma dedicação. Se tiver 10 pessoas, se tiver 200 pessoas, se tiver 30 pessoas, eu venho com a mesma dedicação para ensinar vocês, porque eu sei que vocês vêm com todo o gás para aprender também. Então eu falo com vocês, experimentem acreditar em vocês, que vocês não fazem ideia do que você é capaz, tá bom?